Bom, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a especificidade. É um termo que a gente usa no CSS para poder designar ou calcular a prioridade da leitura de cada um daqueles registros de CSS que a gente está fazendo. Eu coloco um valor de fundo numa classe, um outro valor de fundo numa outra classe, ou num ID. Quem tem preferência, o que será apresentado para o usuário. Isso é muito importante porque muitas vezes os desenvolvedores resolvem as coisas no CSS na base da tentativa e erro, na base da martelada, dos testes, né? É, simplesmente por não conhecer talvez um pouco da estrutura de como funciona a linguagem e acabam então cometendo algum tipo de erros básicos, faz com que o código não fique tão legível, até mesmo nem mesmo com tanta performance como deveria ter. Então, para isso nós vamos voltar aqui no código-fonte. Nós vamos criar aqui um arquivo chamado especificidade.ml. Especificidade.ml. Neste caso aqui, então, nós vamos colocar uma estrutura bem básica. Novo. Vou colocar aqui, então, um body. Com apenas uma div com uma classe que eu vou chamar de principal. E aqui, neste caso, eu só vou colocar aqui um código chamado especificidade. Salvar e pronto, podemos voltar agora lá no navegador, verificar como isso vai ficar. Então aqui está, né? Então bem básico. Para entender um pouco a especificidade, o que nós vamos fazer? Você pode pesquisar essa informação aqui dentro, colocando especificidade CSS. E aí então, já a primeira página que aparece, né, no developermozilla.org, essa página que fala sobre especificidade, que fala que é a maneira como os navegadores definem quais valores de propriedades são os mais relevantes para o elemento a ser utilizado. A especificação é baseada nas regras impostas na composição de diferentes tipos de seletores. Neste caso aqui, o que a gente pode perceber é que primeiro nós temos preferência pelos seletores universais, depois pelos seletores de tipo, de tag, depois pelos seletores de classe, os atributos, as pseudoclasses, né? Então, nós vamos dar uma olhada em cada um desses elementos. Se você olhar a versão em inglês, ela está um pouco mais completa, né? Como isso pode ser feito. Tem algumas exceções, como a, a regra do important, nós já vamos dar uma olhadinha nessas regras. E aí nós também apresentamos aqui nessa página, no final tem uma calculadora, né, que você pode utilizar, bem aqui ao final. Tem uma calculadora que é essa Specificity Kingan. Então você pode clicar aqui. Tem essa calculadora que pode mostrar quais elementos têm prioridade. Mas deixa eu então explicar um pouco melhor isso aqui no arquivo para nós. Depois nós voltamos aqui nesse código. Voltamos aqui nessa página. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um comentário para nós no corpo. Vou colocar aqui um comentário. Só para que a gente possa entender como é que isso funciona. Então, comentário em HTML, né, já sabemos, é menor, exclamação, igual, igual. E ali nós vamos colocar, então, quais são as regras que nós temos aqui de ouro para apresentar neste caso. Né? Para poder utilizar, neste caso, o melhor possível essas regras de especificidade. Primeiro, nós vamos perceber que quem tem prioridade sobre tudo é a regra. Quem tem uma maior prioridade é aquela regra que tem a regra important. A regra important é a mais importante. Tem preferência sobre todas. Depois, nós vamos pegar os seletores mais específicos. Já vamos ver sobre quais são esses seletores. E depois, então, por sua vez, nós vamos pegar, caso tenha empate, caso tenha algum tipo de empate, quem terá preferência é a regra que foi processada por último. For apresentada por último, então ela vai ser a que tem preferência. Mas aqui nesse caso dos seletores, nesse caso específico dos seletores ali, como é que está as preferências dele? Como é que nós podemos ver a preferência dele? Então, primeiro, né, nos seletores, no caso dos seletores mais específicos, como é que nós trabalhamos? Nós olhamos primeiro, se ele está em modo inline, ele tem preferência sobre tudo. Depois, se é um ID, tem preferência, né? Se é um ID. Depois, nós vamos olhar as classes
as pseudoclasses e também os atributos. Então, vamos verificar como é que podemos utilizar um atributo. Por fim, então, nós temos os elementos, as tags, né, e os pseudo-elementos. Vamos ver já o que são essas questões de pseudoclasse e pseudo-elementos. Nós não vimos ainda. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre essa pseudo... Bom, essas são as preferências que nós temos. Então, vamos imaginar que eu tenha uma classe, um ID qualquer, né? Eu vou colocar uma regra num ID e quero colocar também uma regra numa classe e num atributo de classe, por exemplo. Então, vamos imaginar. Eu tenho aqui um ID class, eu vou colocar aqui um ID igual a especificidade. Vou colocar ele de exemplo, como eu já coloquei no outro vídeo, né? E aqui dentro desse ID eu vou colocar, por exemplo, uma outra tag P, né? Então, uma outra tag P aqui dentro. Eu vou colocar esse texto de especificidade dentro dessa tag P. Vamos deixar assim. Então, eu posso verificar, posso pegar todas as P's dentro de uma div, né? Dentro de uma div class, por exemplo. Então, neste caso, eu vou voltar lá naquela calculadora. Vou colocar o seguinte, ó. Eu posso colocar uma regra de uma cor de fundo, por exemplo, num ID exemplo. Então ele vai ter um valor 100, um valor 100. Ou eu posso colocar também uma outra cor, por exemplo, numa classe, eu vou chamar de ponto, ponto seletor. E dentro dela eu vou colocar um P. Então veja, neste caso, ó, se eu tenho uma classe ponto seletor, ela tem esse valor 1 aqui, né? No valor das dezenas, ela tem o valor 1. E um elemento P tem o valor 1 também. Então veja que um ponto seletor P tem valor 11. Nós podemos calcular assim, tem o valor 11. Se eu colocar só o ID exemplo, eu tenho o valor 100, tem o valor 100. Então, neste caso, se eu colocasse no CSS uma hashtag exemplo com o valor de background igual a azul e no seletor P o background com o valor igual a vermelho, no caso, o ID tem preferência, ele vai ganhar, né? Porque no cálculo aqui ele vai ganhar essa informação. Nós podemos voltar agora aqui no código, poder fazer esse tipo de exemplo para que a gente possa testar. Então, depois a gente vai fazer mais alguns exemplos só para testar a especificidade. Então, neste caso aqui, vamos só fazer esse caso da cor. Vou colocar aqui uma tag exemplo. Vou colocar aqui a cor de fundo, a background color, como brown. Salvar. Certo? Vou voltar então no navegador. E agora, se nós voltarmos aqui, está uma cor azul, uma cor marrom. Né? Se eu voltar então agora aqui e colocar para a classe principal, eu colocar agora para a classe principal também um background color como aqua, né? E salvar e voltar até o navegador, neste caso, não está sendo apresentado nada. Se eu voltar novamente aqui e colocar a tag ponto principal, e dentro da tag principal tiver um P, neste caso eu quero colocar o background color dele como biscuit, e quero colocar o font size dele como 30 pixels, e então neste caso o valor vai ter preferência, porque eu estou acessando diretamente a tag, né, a tag P dentro da classe principal. Então vejam que neste caso, então, vamos olhar o resultado, né, disso e nós vamos ter este resultado aqui, né? Aquela cor com esse tamanho de fonte teve preferência sobre o resultado que está sendo apresentado. Veja que se eu aumentar aqui essa fonte para 80 pixels, né, e colocar aqui uma fonte color como branca, vou colocar uma cor aqui, fonte color não, né, somente color, e colocar essa cor como, vou colocar uma cor mais chamativa, um azul, né, e salvar. Então, neste caso, veja, ele faz essa alteração aqui, né? A font size de 30 pixels, se eu aumentar essa fonte para 80 pixels, volto e ele aumenta aqui também. Agora, se neste caso eu não coloco a cor aqui, né, e coloco apenas uma alteração de cor aqui, né? Essa cor aqui com uma cor, por exemplo, azul, tá aqui, né? Eu volto também para a apresentação e essa cor se mantém,
Por quê? Ele primeiro colocou na tag P como principal, colocou esse valor, mas a font size não foi reescrita aqui, né? Então ele reescreveu, neste caso, a cor como azul. Se eu tivesse colocado uma cor diferente aqui, então, um font color diferente, opa, font color não, apenas color, por exemplo, como preta, né? Neste caso. Então, aqui tem só o valor principal, que é só o valor da classe, e aqui a classe mais uma tag, então tem mais especificidade. Então, neste caso, vai ter preferência o valor da cor preta para a fonte, para a cor da fonte. Olha aqui novamente, e aqui está o resultado. Então, com isso, nós já temos uma visão de como é que funciona esse controle de especificidade dentro do CSS. No próximo vídeo, então, a gente vai ver algumas outras características adicionais nessa lista de prioridades que nós temos no CSS.